Deltan, por que você não fala um pouquinho para nós? E aí eu vou parar de monopolizar, meus amigos também perguntam. Mas você brincou aí falando do mecanismo. O mecanismo tem se voltado contra você, hein, cara? Como é que é isso? O mecanismo tem se voltado contra nós. E esse mecanismo, para a gente ter uma ideia da força desse mecanismo, vocês falaram no começo dos bilhões que foram desviados, do maior escândalo de corrupção do mundo. Agora, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender o quanto que foi desviado. A gente está falando de desvios dentro da Petrobras de 6 bilhões de reais só num órgão público e o esquema, o mecanismo. Isso só devolvido, né, Deltan? Não quer dizer que foi isso roubado ou me corrija se eu estiver enganado. Só devolvidos 6 bilhões. Tem acordos de devolução de 15 bilhões. Ok, tá. Até saiu no Jornal Nacional, lá na discussão, no contexto da campanha, o número errado. Foi devolvido 15 bilhões. Tá. Estão sendo recuperados 25, se você somar o quanto a Receita Federal está recuperando. Isso só Petrobras. Isso só Petrobras, Tá. só escândalo da Petrobras. Só que tinha em vários outros órgãos públicos. E isso só de propina paga, os 6 bilhões de reais, tá? Rapaz. 6 bilhões de reais foi só de propina paga. Quando você vai calcular o prejuízo, quem paga a propina paga para superfaturar os contratos, o dinheiro que sai do nosso bolso. Que o Bonner pediu desculpa, viu? Ele falou que é só 6 bilhões de reais, não é de dólares, não. Que é isso. É importante. Você estava assistindo, não? Tava assistindo, eu tava lá me remoendo. Desculpa, meu exagero aqui. Tá lá me remoendo. Eu só esqueci de multiplicar por 5. Pois é. Olhem a diferença que dá entre 1 milhão de reais e 1 bilhão de reais. Porque as pessoas não têm compreensão. Um matemático, para explicar essa diferença, ele fez a seguinte ideia. 1 milhão de segundos. 1 milhão de segundos dá menos do que 12 dias. Tá? Então, se eles desviarem R$1 por segundo, em 12 dias dá 1 milhão de reais desviados. Agora, se você continuar desviando R$1 por segundo, em quantos dias você vai ter desviado 1 bilhão? Tá em quantos? 32 anos. Caraca! 12 Isso dias. nos ajuda. Faz tempo que você não tem essa idade, mas Faz tempo, bastante, viu? Essa é a diferença. E não foi É minha 1 maturidade, bilhão. eles ficam com inveja, né? É que eu sou do tempo do ábaco. Não foi 1 bilhão. O prejuízo passa de 42 bilhões de reais. absurdo. Então multiplica aí 42 por 32. A gente tem aí, sei lá, mais de 1.000 anos aí de corrupção com R$1 por segundo sendo desviado só num esquema como esse. Meu Deus. Então a gente está falando de algo que fez a nossa população sofrer, porque esse dinheiro, eles passam a mão nesse dinheiro, um dinheiro que é para saúde, para educação, para segurança. Só aqui no Paraná, nos pedágios, a gente fez acordo de devolução de mais de 1 bilhão de reais desviados. Olha aí. Isso sem falar nas estradas não duplicadas em que morreram mais de 400 pessoas porque elas não foram duplicadas. Então a corrupção ela gera um sofrimento humano. Contra isso que a gente lutou. Pela primeira vez na história, as pessoas viram pessoas se levantarem contra os grandes corruptos do Brasil que nos saqueiam há décadas. Com tudo que a gente viu acontecendo ao longo dos últimos anos, agora, últimos meses, é que o Supremo Tribunal Federal começou a anular condenações, fazer o que eles sempre fizeram nos tribunais superiores em relação aos grandes casos de corrupção ao longo das últimas décadas, que é derrubar. Além disso, acabou com a prisão em segunda instância, gerando uma impunidade sistêmica da corrupção. O Congresso Nacional começou a mudar as leis, começou a derrubar a lei de improbidade administrativa, mudar a lei de colaboração premiada, mudar a lei da prisão preventiva. E a grande lição que a gente aprendeu, a partir das 10 medidas contra a corrupção que o Fábio contou, a partir da Lava Jato, é que em algum momento a gente teve esperança de que a justiça ia limpar a política. É verdade. Mas o que a gente descobriu é que é a política que manda na justiça, porque é a política que escolhe os ministros do Supremo Tribunal Federal e é a política que faz as leis. Interessante. Ô, Deltan, a gente está vendo aí tudo que está acontecendo contra você e assim, mas ao mesmo tempo a gente vê a população te apoiando, né? Eu vi aquela primeira vaquinha lá para... O pessoal começou a depositar na tua conta. Descobriram o Pix do cara, não foi ele que passou isso? Isso é sensacional, né? O pessoal Nunca vi nada parecido. Depositar na tua conta para pagar a ação lá. Sim. E a gente vê assim, essa caça aos bruxas, mas ao mesmo tempo uma população querendo que te vê como protagonista de uma ação contra a corrupção. Eu queria te perguntar assim, como que é isso para você e ao mesmo tempo outra pergunta, como que tua família reage a tudo isso, porque eu fico imaginando assim, alguém que nunca enfrentou um tipo de caça mesmo, assim, parece que tem uma intenção, uma agenda para te derrubar e eu acredito que isso venha a mexer com você e com tua família de alguma forma. Ô, Rodrigo, só queria fazer um parênteses que a população brasileira é muito inteligente, cara. É? Ela quer que o Deltan se mantenha no combate à corrupção porque eles já viram ele cantando.
Cara, vamos votar logo nesse cara. Pelo amor de Deus, né, velho? É o menos pior. Eu publiquei um vídeo esses dias que eu cantava, a música que mais impactou minha vida. Vocês vão encontrar esse vídeo lá no Instagram. Olha aí, ó. E aí a resposta do pessoal foi: não, a gente quer que você siga combatendo a corrupção, que você vá pro Congresso. Cantor não, cantor não. E o que aconteceu foi uma loucura. Eu queria que alguém aí nos conte se alguém já viu em algum lugar do mundo, em algum lugar da história, pessoas espontaneamente se mobilizarem e dentro de 36 horas depositarem na conta de alguém, sem essa pessoa pedir, mais de R$500 milhão. Mais de 12 mil pessoas depositando. Aquilo foi uma loucura, aquilo foi um milagre. Mesmo. Aquilo foi uma ação generosa das pessoas, mas mais do que generosa, foi um ato de protesto contra a injustiça e um ato de solidariedade em relação a alguém que combateu a corrupção. As pessoas estavam dizendo assim: Deltan, você pode ir lá na frente da trincheira. Se você estiver lutando contra as pessoas que nos roubam, que nos saqueiam, que nos matam, desviando o dinheiro público, se você se machucar lá na frente da trincheira, a gente vai te amparar, a gente vai cuidar de você. Foi algo surreal que aconteceu e eu tenho uma imensa gratidão. Quando as pessoas fizeram isso, eu saí com vontade de atravessar a parede para lutar pelas pessoas, lutar pelo povo, para seguir lutando contra a corrupção. E aí, depois disso, recentemente, a gente lançou a nossa vaquinha eleitoral e simplesmente foi a vaquinha eleitoral que mais arrecadou em valor doado e em número de vereadores, em número de doadores de todo o país. Que legal. Então a gente vê as pessoas querendo mudança e não sabendo muito bem como fazer isso, e elas encontram canais como esses para fazer a diferença, para contribuir com a mudança. E se a gente é capaz de fazer isso juntos, a gente é capaz de fazer muito mais. A gente precisa encontrar mecanismos em que a sociedade civil pode canalizar a sua indignação, vamos colocar assim, um pântano de indignação nosso, canalizar para a transformação. Porque reclamação e indignação sozinhas não vão mudar a realidade. A gente precisa canalizar com mecanismos, com instrumentos para canalizar isso e construir a transformação que a gente quer ver no país. A gente... A Aline Bittencourt tá pedindo pra você cantar. Aí, a Aline Bittencourt é a esposa É a minha esposa, é a minha esposa. Vai acabar com a audiência, Aline. Eles não vão me deixar, ó. Talvez cantar não, mas a gente tem participado de alguns programas de jornalismo independente, de pessoas independentes como vocês, e eu descobri aquele superchat lá recentemente. Manda a pergunta no superchat aí do programa que ele vai responder todas, viu? Talvez até cante se pedirem no superchat. Tá rindo ali. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês falaram que vocês são lá da Batista do Bacaxeri, lá conheço a igreja de vocês. Estive pregando lá um tempo atrás pros adolescentes. Legal, e nós aqui somos pastores, né? Nós estamos envolvidos com a igreja e tal. E hoje em dia a massa evangélica está sendo alvo da política, na captação de votos, com essa loucura dessa polarização desse país que nós estamos, né? E hoje, se você não tá com um, você representa o outro e é um negócio louco. Como que isso tem atingido vocês na comunidade local de vocês, na igreja de vocês? Porque vocês devem estar sofrendo no meio da comunidade a pressão. Você tá com o Lula, você tá com o Bolsonaro, com quem que você tá, velho? Né? E como que isso tá se desenrolando lá no meio da comunidade de vocês? Antes dele responder, você se lascou. Porque já meteram o superchat. E falou, canta, Deltan. Ferrou. Agora ferrou. Nunca antes da história desse podcast. R$10,90 pra você cantar. Então responde e depois canta. Não, pode cantar Agora primeiro, esqueci né? até pergunta. Me manda nem de novo. Pergunta de novo. Agora ferrou. Como é que isso Eu tem... vou descobrir quem que é esse Natan. Olha aí, ó. Tá vendo? Como é que isso tem reverberado comunidade local, igreja, né? E todo essa lógica, né, já do evangelicalismo e o aparato político, enfim. Como é que vocês veem isso e como isso reverbera na comunidade local a qual vocês fazem parte? Legal. A gente vai contar isso e eu vou depois cantar. vai cantar. Vou cumprir Boa, minha promessa boa. depois, viu? Vai dar um corte bom essa. Vai. Agora tá ótimo. Então, vamos lá. A gente tem focado muito na eleição para o Congresso Nacional. A gente vê a população muito polarizada, pensando quem vai ser o presidente, mas eu quero contar uma coisa para quem está nos assistindo. Não importa quem seja o presidente que você queira lá. Se você dormir, sonhar com o presidente dos seus sonhos, igual o pastor dos sonhos, já ouviram falar? Aquele que em 24 horas trabalha 40, que devolve todo o salário recebido. Aquele que é formado em todas as áreas, que visita todo mundo, todos os brasileiros, sai cumprimentando todos os brasileiros na manhã e trabalha até a noite e à tarde. Se esse presidente dos sonhos
Se abrirem os céus, se ouve aquela musiquinha, descer um presidente conduzido por anjos para a cadeira do presidente da República, esse presidente não vai conseguir governar sem um bom Congresso. Ele vai ficar refém do centrão, de fisiologismo, de toma lá da cá e de corrupção. Se a gente quer um bom governo, a gente precisa de um bom Congresso, porque é por lá que passa reforma tributária, reforma administrativa, todas as causas importantes para nós passam pelo Congresso Nacional. Então, a gente tem trazido o foco das pessoas, sempre que as pessoas nos perguntam sobre a eleição presidencial, para o Congresso, porque a gente precisa mudar o Brasil a partir do Congresso Nacional. Em relação à eleição presidencial, a gente tem se posicionado também, já me posicionei publicamente, mas eu evito entrar nesse tema que é mais polarizado para chamar a atenção das pessoas para algo que muitas vezes é negligenciado e é muito importante. Algumas pessoas chegam a dizer que a gente vive quase num parlamentarismo, porque é o Congresso quem manda. E a gente consegue replicar esse mesmo raciocínio para a realidade nossa aqui do Paraná. A gente não entra também nessa discussão em relação à questão de eleição para governador, porque a gente entende que o grande problema hoje do Estado do Paraná está na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que a gente precisa fazer essa renovação lá também, independente do governador. Esses dias eu fiz uma brincadeira nessa história que o Deltan falou do presidente, que vai sair do céu, não sei o que e tal, mas se a gente pudesse ter uma máquina do tempo, né? E a gente pudesse trazer o melhor presidente numa visão conservadora, que na visão conservadora Abraham Lincoln foi o melhor presidente que o país já teve. Se a gente pegasse o Abraham Lincoln, trouxesse ele para ele agora, aqui pro Brasil, cara, e botasse ele sentado lá na Câmara, lá em Brasília, Não faz nada. ele não ia conseguir governar o Brasil. A gente tem visto isso no noticiário, né, Fábio? São reformas que, mesmo que você tente, se não tiver uma articulação absurda, não vai passar. E aí, que tipo de articulação é essa, né? Ela pode ser legítima, ela pode ser conchavo, quer dizer, é algo muito complexo. É o fisiologismo mesmo, né? É isso mesmo.